Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de implicação lógica da banca Instituto AOCP. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca Instituto AOCP cobra esse assunto de implicação lógica nos seus concursos. Questão número 1. Olha só o que vai dizer a questão número 1 e a gente vai identificar que é a questão envolvendo a implicação lógica. Considere que em uma estante estão 3 livros. Tá aqui livro A, livro B e livro C. Olha só, questão de implicação lógica são questões que vai envolver aí o conjunto de proposições, onde a gente vai estudar através de argumentação lógica. Você vai perceber que ele vai te dar duas condicionais ou mais condicionais. Aqui tem que ter no mínimo exatamente duas ou mais para eu chegar exatamente a uma conclusão válida. No estudo de argumentação, a gente vai perceber que vamos trabalhar com premissas, e se eu tenho pelo menos uma premissa e uma conclusão, eu posso ter um argumento válido. Esse é assunto para o próximo vídeo, para a próxima aula. Nas questões de hoje, a gente vai aprender exatamente a fazer apenas a implicação. Iremos aprender a regra do pazinho e também regra de encadeamento lógico. No final, a gente vai fazer questões de implicação lógica utilizando a tabela verdade. Então, o primeiro passo é eu identificar que vai ter conectivo lógico, vai ter duas ou mais proposições, e ele vai pedir uma informação correta. Ele vai dizer, ó, com certeza é correto afirmar que. Então, eu identifiquei que eu tenho dois sim, então, tenho duas proposições condicionais, e o mais importante, ó, ele vai afirmar no comando da questão uma proposição simples. Ele disse aqui que o livro B é de matemática. Então, existem questões de implicação lógica, te dando proposições compostas, e dentro dessa proposição composta, vou ter também uma proposição simples. Vamos ver também que existem questões dentro desse conjunto de implicação lógica, misturando conectivos. Pode vir lá o ou, pode vir um ou, pode vir um sim, então, se somente sim, pode vir um e, pode vir qualquer conectivo lógico daqueles que a gente já estudou, e a gente vai fazer uma análise criteriosamente para encontrar o valor lógico de cada proposição. Aqui, se você observar, nas alternativas pode vir lá proposições simples. Na letra A está dizendo lá, o livro A é de física, tem que encontrar o valor lógico para verificar se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso. Mas eu posso estar diante de proposições compostas nas alternativas, onde eu preciso analisar os conectivos. Aqui na letra B é a conjunção, conectivo E. Na letra C eu tenho a disjunção, é o ou. E na letra E eu tenho aqui o conectivo E, também uma conjunção. Então, preciso encontrar os valores lógicos de cada parte das informações dadas para eu fazer a operação e encontrar o valor, para saber se é verdade ou se é falso. Como ele pede aqui, com certeza é correto afirmar, é aquilo que vai dar a verdade. Então, eu tenho que analisar para verificar qual vai ser a alternativa que vai bater com o valor lógico verdadeiro. Então, para isso, o primeiro passo para resolver questão de implicação lógica é transformar aquilo que veio escrito na linguagem portuguesa, transformar para uma linguagem lógica, para ficar mais fácil a sua compreensão. Então, vou pegar esse primeiro item, o item número 1. Analisando o item número 1, é uma condicional. O símbolo lógico da condicional é uma setinha, tá aqui. Eu vou simbolizar onde tem lá o livro A é de física. Basta você pegar uma ou duas letras, ó. Vou colocar aqui que o livro A é de física. Coloquei aqui AF, perfeito. Depois do então está dizendo lá que o livro B, muito cuidado, ó, tenho que analisar se tem ou não negação. Aqui tem a negação, então o símbolo lógico para representar a negação é o tio, coloquei aqui o tio. Eu estou falando que o livro B não é de matemática, então vou colocar de forma simbolizada que o B não é de matemática. A negação é para realmente confirmar que o livro B não é de matemática. Perfeito, então representei o item 1 e vou representar o item 2. Ó. O item 2 também é um sim, então, é um condicional. O operador lógico da condicional é essa setinha, essa flechinha aqui para o lado direito. E agora, a informação que está na primeira parte do item 2 é: o livro A não é de física. Então, eu coloco a negação e faço a abreviação. O A não é de física. Perfeito. O livro C
é de química, é a parte final da minha condicional, é o consequente da minha condicional. Então, o livro C é de química. Coloquei aqui, o livro C é de química. Perfeito. E olha o que veio no comando da questão. Está afirmando que o livro B é de matemática. Se o livro B é de matemática, eu coloco aqui, a B, matemática. Representei aí de forma correta. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Muita atenção para você não perder esse tipo de questão. Aqui, você observa que ele não te deu o valor lógico das proposições dadas no comando da questão. Você deve, obrigatoriamente, para acertar esse tipo de questão, considerar todas as informações verdadeiras. Primeiro passo é você simbolizar. Segundo passo, você considera tudo verdadeira. Ao contrário, se ele falar lá que a primeira informação é falsa, a segunda informação é verdadeira, aí você considera. Se o comando da questão não falar nada para informar se é verdade ou se é falso, sempre considera que as informações dadas no comando da questão é verdadeira. Perfeito. E agora, você sempre vai iniciar, tá aqui, ó, a chave para acertar, a dica para você acertar esse tipo de questão, sempre iniciar pela proposição simples, tá aqui, ó. Isso aqui é o início, certo? A dica para você acertar esse tipo de questão é você iniciar pela proposição simples, porque você já sabe que o livro é de matemática, o livro B, né? O livro B é de matemática, porque o comando já te deu, ó, sabendo que quando ele faz isso, quando o comando da questão informa dessa forma, quando traz essa informação, é porque o livro realmente é de matemática, o livro B é de matemática, então eu tenho que considerar essa informação. Perfeito. Aí a partir dele, agora começa a trabalhar operações dentro da tabela verdade. Você vai perceber, se o livro B de matemática é verdade, eu vou em busca do parzinho correspondente ao livro B de matemática, né? O BM, né? Simbolizado aqui. Onde é que tem um parzinho BM? Olha lá a estrutura das outras proposições. Qual é a única que tem BM? BM só tem aqui na parte de cima. Só que esse BM está com a negação. Se está com a negação, você vai verificar que eu tenho que modificar o valor lógico. A negação funciona exatamente para modificar o valor lógico. Se BM é verdadeiro, a negação ou não BM, ó, isso aqui vai ser falso. Encontrei aqui o valor lógico de não BM. Perfeito. Em uma condicional, já quero deixar com dica, inclusive quando formos estudar a parte de inferência, regra de inferência através de argumentos válidos na próxima aula, a gente vai entender que sempre que uma condicional ela tiver a segunda parte como sendo falsa, ela não pode ser verdadeira, porque o valor lógico dela tem que ser verdade. Se eu colocar verdadeira aqui no início, vai ficar vou fazer faxina, aquela nossa regra, onde a condicional só será falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Aí vai te dar valor lógico falso. Mas como o valor lógico da segunda parte é falso, a falsidade, eu quero deixar para vocês, ó, a falsidade sempre anda para trás, certo? Qual é a dica nesse tipo de questão para você não perder tempo? Toda vez que o seu consequente for falso, o seu antecedente sempre será falso. Perfeito. Se o consequente for falso, o antecedente também vai ser falso. Falsidade sempre anda para trás. Perfeito. E agora, o parzinho de AF. O parzinho de AF está aqui, ó, abaixo dele. Só que é com a negação. E o operador da negação, dentro da lógica, modifica aqui o valor lógico. Aquilo que eu tenho AF sendo falso, quando eu faço a sua negação, ela passa a ser o quê? Verdadeira. Está aqui, ó. É uma condicional, onde eu quero encontrar o valor lógico dessa proposição composta. Já sei o valor inicial, já sei o valor da primeira parte, do antecedente dessa condicional. O seu consequente, que é a parte final da condicional, se você observar, ela não pode ser falsa. Não pode ser falsa porque vai cair naquela nossa regra. Vou fazer faxina. E isso não interessa para a gente, tá? Porque o valor lógico tem que ser o quê? Tem que ser verdade. Então, dentro da estrutura, através da implicação lógica, aquilo que eu tenho antecedente verdadeiro, o antecedente verdadeiro, se você observar, vai te dar como garantia o consequente também como sendo verdadeiro. Está aqui. Inclusive, essa estrutura é o que a gente vai estudar, como sendo modus ponens e modus
toles, certo? A gente vai estudar isso em regras de inferência. Mas deixa aí, próxima aula a gente aprende aí as regras de inferência dentro desse assunto de argumentação lógica. Perfeito, professor. Se eu encontrei o valor de todas as proposições, ó, agora você sabe o que é verdade. Você sabe que o livro B é de matemática, tá aqui. Eu posso garantir isso, o livro B é de matemática. O livro C, ó, se você encontrar aí nas alternativas, onde tem lá, o livro C é de química, realmente, ó, o livro C é de química, isso é verdade. Onde tiver lá, o livro A é de física, você vai perceber ó, que isso aqui é falso. O correto é dizer que o livro A não é de física. Se vier nas alternativas, afirma lá que o livro A é de física, isso é falso. Aí vamos analisar. É um tipo de questão que a gente monta o esquemazinho através da lógica e eu tenho que analisar passo a passo as alternativas para verificar aquela que vai ser verdadeira. Então vamos lá, na letra A. O livro A é de física? Está aqui, ó. O livro A é de física, isso é falso. Então isso aqui já está errado. Eu quero a verdade. Na letra B, ó, é o conectivo E. Para o conectivo E ser verdade, você tem que analisar a primeira parte e tem que analisar a segunda parte para verificar se será verdade. O conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Na primeira parte, está dizendo lá, o livro B é de matemática. Realmente, o livro B é de matemática. Está aqui, ó, o livro B é de matemática. Mas com essa informação você já poderia eliminar. Já poderia eliminar porque o livro A não é de física. O livro A de física, isso é falso. O livro A de física é falso. Conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeira, por isso que deu falso. Conectivo O, conectivo O tem que analisar se tem pelo menos uma proposição verdade. Se tiver pelo menos uma proposição verdade, seu valor lógico final já é verdade. Então, na primeira parte, né, da alternativa letra C, o livro A é de física, isso aqui você já poderia eliminar, porque o livro A não é de física, isso é falso, e o livro C não é de química. Quando eu faço essa análise, você vai verificar que o livro C realmente é de química, isso é verdade. Quando eu faço a sua negação, quando eu coloco um não aqui, aquilo que é verdade muda o valor lógico, ó, passa a ser falso. Conectivo ou só será verdade quando eu tenho pelo menos uma verdade. As duas aqui é falso, por isso que eu tenho um valor lógico falso. Olha a letra C. Bate exatamente, ó, muitas das vezes quando você faz uma análise criteriosamente, você já encontra a resposta correta. Está aqui, ó, o livro C é de química. Você não perdia tempo, você já marcaria ela como sendo a verdadeira e já partiria para a próxima questão. Mas nosso objetivo aqui não é só encontrar a resposta correta, é comentar todas as alternativas para verificar se tem mais de uma alternativa correta e até mesmo verificar se a questão merece aí algum recurso para ser anulada. Então a letra D realmente é a correta, o livro C realmente é de química e a letra E, professor, está lá. Letra E, se você observar, conectivo central entre as duas proposições, conectivo E, está aqui o conectivo E, e o livro B é de matemática, a gente já achou, ó, o comando da questão disse, o livro B é de matemática, isso é verdade. Para isso ser verdade, eu preciso que as duas sejam verdadeiras. Olha a segunda parte, está dizendo lá, o livro C não é de química, isso é falso. Se isso é falso, o conectivo E só será verdade quando a duas for verdade, por isso que deu o valor lógico como sendo falso. Para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra D. Coloca mais uma questão, professor. Entendi aí mais ou menos. Vamos testar o conhecimento novamente. Estou lá, o se então. Eu li lá, né? A questão anterior deu separado, mas aqui deu tudo junto. Ó. Eu tenho um se então, uma condicional. Eu tenho outra condicional, ó. Se então é a segunda proposição. Tenho outra condicional aqui, ó. Se a Helena fica em casa, então Igor não compra um CD para a Helena. E no final, ó, ele te dá também uma condicional, um se então, só que ele te deu aqui um valor lógico conhecido, ó, que é um antecedente dessa condicional. Se te deu esse antecedente, eu quero encontrar o consequente, que é para verificar se vai ser verdade ou ser falso. E te deu exatamente, ó, se você observar, todas as alternativas estão ligadas aqui ao conectivo E. Então eu tenho que encontrar a primeira parte, tenho que encontrar a segunda parte, o valor lógico da primeira parte, o valor lógico da segunda parte e analisar qual vai ser o verdadeiro. Tenho que analisar através da estrutura dentro da regra do pazinho, ou dentro da regra da implicação lógica. É uma questão envolvendo implicação lógica? É sim, onde eu tenho aí várias condicionais. Ó. Tem a primeira parte que é uma condicional, vou representar aí através de símbolo lógico. Está dizendo aqui que Fábio ó, comprou ou vai comprar aqui um CD para a Glória. Posso colocar aqui FCD, certo? Está aqui é FCD, representando o antecedente da primeira proposição. Está aqui a Glória. Não, muito cuidado ó, com a negação.
não vai ao teatro. Então, posso representar aqui a negação de Glória, teatro. Pronto, coloquei. Basta 2 letras é o suficiente aí para você acertar esse tipo de questão. A segunda condicional vai falar de Glória novamente, ó, é a negação de teatro. Então, coloco lá, negação de Glória ao teatro. E a outra parte é de Helena. Helena fica em casa. Vou colocar aqui a HC, está afirmando. Então, agora não coloca a negação. Helena casa, perfeito. Eu tenho outra condicional de Helena fica em casa, tá aqui, ó, fica em casa. Então, é outra condicional. Helena fica em casa. E a segunda parte é de Igor. Só que a de Igor você tem que observar que tem a negação. Igor não compra um CD para Helena, certo? Então vou botar aqui a negação de Igor compra CD, certo? Para Helena. Perfeito. E por fim está dizendo lá, se Igor compra um CD, agora ele está afirmando essa condicional, ele vai afirmar aqui que Igor compra um CD para Helena. Então o que? O que é que vai acontecer aqui? Você vai perceber que eu quero encontrar o valor lógico dessa parte final aqui, do consequente da minha condicional. Professor, eu entendi. Na questão anterior, o senhor disse que era para considerar tudo sendo verdadeiro. Aqui também, aqui também. Essas questões de implicação lógica, sempre você vai colocar como sendo o valor lógico verdadeiro. Se isso é verdade, ó, tá aqui, se isso é verdade, porque é a primeira parte da condicional, a segunda parte aqui não pode ser falso. Aqui tem que ser obrigatoriamente a verdadeira, que é a alternativa. Para ser verdade, as duas partes que compõem aqui cada alternativa do conectivo E tem que ser verdade. Então eu tenho que iniciar exatamente por essa proposição simples que é conhecida, que é onde informa que Igor comprou um CD para Helena. A partir dessa informação, eu tenho que procurar o parzinho correspondente a essa informação de Igor, seja ela negando ou seja ela afirmando. Então fica fácil, ó, fica tranquilo, porque eu vou iniciar por a informação que está logo acima. Está aqui, ó, negação de Igor, CD. Então, se Igor CD é verdade, a sua negação, ó, serve exatamente para modificar o valor lógico. Se afirmando é verdade, negando, ó, vai ser falso. E eu já fiz análise na questão anterior. Na minha condicional, ó, todas elas é condicional. Se o seu consequente é falso, o antecedente obrigatoriamente tem que ser falso. Já expliquei na questão anterior. Agora a gente já não vai perder mais tempo. Porque não pode ser verdade? Porque uma condicional só será verdade se vier nesse formato, né? A partir que o consequente é falso, o antecedente não pode ser verdade, porque vai cair na única possibilidade da condicional de ser falso. Se eu colocar V aqui, vai ficar V com F, vai dar F. Então, toda vez que eu pegar o consequente sendo falso, eu vou ter antecedente sendo falso. Perfeito. Olha o HC. Cadê o pazinho do HC? Está aqui, ó. HC é falso. É a mesma coisa. Então, está afirmando aqui HC e HC. Não muda o valor lógico, só muda quando tem negação. Perfeito. É exatamente ó, o consequente. Lembra, a falsidade sempre anda para trás. Perfeito, já coloquei aqui. Ó. É a mesma proposição. Está aqui, falso. Se é falsidade no consequente, ó, antecedente também vai ser falso. Perfeito. Encontrei todos os valores lógicos. Ó. Encontrei todos os valores lógicos. Agora eu quero verificar aquilo que vai bater de forma correta. Todas elas vai ter aqui o conectivo E. Analisando aqui, ó, todas elas com conectivo E. E eu quero analisar a primeira parte, segunda parte e verificar aí a qual vai dar as duas partes aqui como sendo verdadeira, certo? Vou analisar aqui para a gente verificar qual delas aqui vai te dar valor lógico verdadeiro. Nosso objetivo é comentar todas as alternativas. Perfeito. Aí vai lá, olha lá, Glória. A informação de Glória é a que tem G. Glória vai ao teatro. Tá aqui, ó. Glória não ia ao teatro, e isso é falso. Na hora quando eu digo lá, Glória não vai ao teatro, essa informação é falsa. Eu quero verificar a sua afirmação. Se a negação de Glória ir ao teatro é falso, a sua afirmação muda o valor lógico. Isso aqui vai ser verdade. Perfeito, isso aqui vai ser verdade. E a de Fábio, ó. Fábio compra um CD para Helena. Fábio compra um CD para Helena é afirmação, isso é falso. Conectivo E só será verdade quando as duas é verdade. Se eu tenho pelo menos uma falso, isso aqui já é falso. Helena não fica em casa. Vai lá onde tem o H. O Helena que representa o H. Helena não fica em casa, né? Se você observar, não fica em casa é exatamente o oposto do fica em casa. Helena fica em casa é falso. Ó.
Quando eu faço a sua negação, porque aqui está negando, aí eu mudo o valor lógico. A negação serve para mudar o valor lógico. Se aqui afirmando é falso, então a sua negação ó, é verdadeiro. Muda o valor lógico. Toda vez que for negação, eu tenho que mudar o valor lógico. E aqui, ó, Fábio não compra um CD para a Glória. Se Fábio, tá aqui, tá afirmando é falso, quando eu faço a negação, Fábio comprar CD para Glória, isso vai ser verdade. Ó. Modifica o valor lógico. Se eu estou afirmando é falso, quando eu faço a negação, isso passa a ser verdade. Conectivo E unindo duas verdades, e isso vai ser verdade. Sempre nessas questões envolvendo implicação lógica, você vai à procura da verdade. Ó. E aqui a gente encontrou aí, dentro da operação do conectivo E, a verdade. Perfeito. Vamos analisar as demais. Vai olhar para a Glória agora. Glória vai ao teatro, tá aqui, ó. Glória ia ao teatro, não ia ao teatro, né? Que aqui é com negação, isso é falso. Se você observar, aqui está afirmando, essa negando é falso. Se essa afirmando, se você observar negando falso, então essa afirmando aqui, ó, vai ser verdade. É o oposto dessa. Negando é que seria falso, afirmando vira verdadeiro, certo? Tranquilo. Fábio compra CD, tá aquele Fábio, ó. Fábio é afirmando, então isso aqui é falso. Tem uma falso, já nos garante aí que isso vai ser falso. Helena, cadê a de Helena? Tá lá a de Helena. Helena fica em casa, ó, tá afirmando isso é falso. Poderia já até parar por aqui. Quando inicia com falso conectivo E, esse resultado já é falso. Ó. Mas analisando aqui a segunda parte, a de Glória, não vai ao teatro. Ó. Glória, tá aqui, ó. Glória não ia ao teatro, realmente é a negação. A negação é o quê? É falso. Então, falso com falso, conectivo E deu falso. Helena não fica em casa. A gente já tinha analisado a anterior. Ó. Helena fica em casa, deu falso. Negar, não ficar em casa, isso fica verdadeiro. Ó. Que é justamente fazer a negação aqui. Se afirmando é falso, negando, troca o valor lógico. Vira verdadeiro. E a de Fábio, ó. A de Fábio é a primeira. Tá aqui, a de Fábio é a primeira. A gente encontrou o valor lógico falso. Verdade e falso, a gente sabe aí que o valor lógico isso é falso. Então, para essa questão de implicação lógica, você deveria realmente marcar aqui como resposta correta a alternativa letra B. Terceira questão, professor. Questão aí da Banco Instituto CP, Polícia Civil do Pará 2021. Tem lá, 4 aviões de transporte passageiro, identificados por A, por B, por C e por D. Estão sobrevoando um aeroporto e guardando uma mensagem da torre de comando, a qual informará em qual pista cada avião deve pousar. Na torre de comando, verificada as variáveis para cada um dos aviões, foi constatado que, muita atenção, tem um se então, primeira condicional, segunda condicional e terceira condicional, tá aqui. Se eu estou trabalhando com condicional, eu vou à procura da minha proposição simples. O restante do comando da questão vai dizer: após analisar essas condicionais, a mensagem foi enviada para cada um dos aviões, sendo que nessa mensagem foi determinado que o avião D deve pousar na pista 1. Isso aqui é a proposição simples, que você deve iniciar por ela. E ele diz, ó, com base nessas informações é correto afirmar. É uma questão também que envolve aí implicação lógica. O que é que eu tenho que fazer, professor? Esse tipo de questão, para facilitar você, representa através de símbolo lógico, ó, porque você vai encontrar a resposta correta. Então, vou colocar aqui apertado. E a gente vai analisar exatamente aí o que disse essas três proposições. Ó, e eu tenho a proposição simples. Está dizendo lá, o avião D deve pousar exatamente na pista 1. Então, está aqui, está analisando aqui da D, certo? A D vai pousar aí na pista 1. Perfeito. Vou analisar aqui a primeira condicional. A primeira condicional vai falar de A. A tem uma negação, ó. Não deve pousar na pista 3. Então, vou colocar aqui com a negação. Então, não A vai pousar aí na pista 3. Perfeito. E a segunda parte, o avião B, ó, negação novamente. Não deve pousar na qual pista? Na pista número 2. Então, tem uma negação, é do avião B e é pista 2. Perfeito. Na segunda condicional, vai falar do avião B, eu também tenho a negação, ó, que é justamente na pista 2. Então, não B, tá aqui, ó, não vai pousar aí na pista 2. Entendi. Agora, a segunda parte, o avião C, ó, tá aqui, o avião C, deve pousar onde? Na pista 3. Então, C vai pousar na pista 3. Agora, o avião C deve pousar na pista 3, que é a terceira condicional. O avião C
Tem que pousar na pista 3. E no final vai dizer da D, só que é com a negação. Com a negação eu coloco o tio. E o D não vai pousar aí na pista 1. Então, negação de D não pousa na pista 1. Perfeito, professor. Se é implicação, eu sempre considero essas informações sendo verdadeiras. Desde a proposição simples até as proposições compostas que foi dada aí no comando da questão. Colocando aqui apertado. E eu já entendi o que eu tenho que fazer. A partir da estrutura condicional, dessas informações que foram dadas, eu saio fazendo um encadeamento lógico, ou até mesmo a regra do parzinho, para cada informação dada. Se eu tenho aqui que é verdade do avião D, que vai pousar na pista número 1, eu inicio por ela. Eu tenho que verificar onde tem D1. Só tem uma informação que é D1. Está aqui. E é com negação. Se afirmando é verdadeira, negando passa a ser falso. Já sei, professor. Se eu disse que falsidade na condicional sempre anda para trás. Tá aqui, encontrei o valor de C3. Olha o C3 aqui novamente, parzinho correspondente. Se C3 é falso, então esse C3 aqui também é falso. Se é condicional, falsidade sempre anda para trás. Perfeito. Coloquei aqui negação de B2 falso. A mesma informação que está aqui em cima, também encontrei como sendo falso. Condicional, sua falsidade sempre anda para trás. Uma pessoa que é falsa sempre anda aí para trás. Beleza, professor. Encontrei aí todos os valores de cada avião para saber se vai pousar ou não vai pousar aí na pista correspondente. Com calma, analisa aí cada alternativa para verificar se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso. Então vamos analisar. O avião A, tá aqui, ó. O avião A é com negação, não deve pousar na pista 3. Vai lá no avião A. Tá aqui, ó. O avião A realmente não deve pousar na pista 3. Qual é o valor lógico? Falso. Só será verdade ou só será correta aquela informação que for verdade. Perfeito. Olha agora na letra B. O avião A. Quero analisar o avião A. Deve pousar na pista 1? Isso aqui eu não tenho garantia, porque o comando da questão só informou se o avião A ia pousar ou não na pista 3. O comando da questão aqui colocou pousar na pista 3, mas a alternativa pediu que era para analisar se ele ia pousar ou não na pista 1. Isso aqui não tenho garantia. Não tenho garantia porque o comando da questão não colocou a informação suficiente para analisar se o avião A vai ou não pousar aqui na pista 1. Então isso aqui eu não tenho garantia, certo? Não tem garantia. Garantia. Isso aqui não tem valor lógico, certo? Não tem valor lógico. Não sei se ele vai pousar ou não na pista 1. O comando da questão não falou nada. Olha o avião B. Tá aqui o avião B. O avião B, ele vai pousar na pista número 2. Tá aqui, ó. Se o avião B não pousa na pista número 2, isso é falso. Negação do avião B não pousa na pista número 2 é falso. Quando eu afirmo, eu mudo o valor lógico. Se aqui está sendo falso, quando eu faço a sua negação, quando eu digo lá, olha, o avião B realmente vai pousar na pista número 2. Isso vai ser verdade. Se ele não pousa na pista número 2, isso é falso. A sua verdade é realmente afirmar que o avião B vai pousar na pista número 2. É o que disse aqui na letra C, é o que disse na letra C. O avião B deve pousar na pista número 2. Então, para essa questão, você deveria considerar como verdadeira a resposta letra C. Olha na letra A. Na letra D, né, do avião A, vai falar aqui a informação do avião A. O avião A deve pousar na pista 2. Se você observar, eu também não tenho garantia, porque o avião A, a gente está analisando se ele vai pousar ou não vai pousar na pista número 3. Aqui também, eu não tenho garantia, certo? Ou você não tem garantia, você não sabe o valor lógico. Por isso que não pode marcar esse tipo de questão. Aqui não tem garantia. Perfeito. Se não tem garantia, não sei o valor lógico. E o valor da letra E, né? O valor lógico da letra E. Estou analisando o avião B. O avião B, ele não deve pousar na pista número 2, tá aqui, valor lógico da informação que diz que o avião B não vai pousar na pista número 2, é falso. Se é falso, isso está errado. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta apenas a letra C. Mais uma questão envolvendo essa parte de implicação lógica. Olha o que vai te dar aqui. Professor, não vê o condicional, mas vê o ou. Lembra lá
que existe regra de equivalência do sim então para o ou. A gente já estudou aqui no nosso canal. É questão envolvendo implicação? É sim, questão envolvendo implicação lógica. Então, tem um conectivo ou, tenho aqui outro conectivo ou, tenho outro conectivo ou, e eu tenho aqui uma proposição simples, ó, que ele disse, bem, eu não vou morar no exterior. É uma questão que eu tenho que analisar os conectivos para saber qual vai ser a resposta correta. Todas as alternativas que deu como proposição composta ou como conectivo, né? Todas as alternativas, o conectivo é o e, é a minha conjunção. Então a conjunção só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Então aqui quando eu for analisar, eu tenho que verificar as duas partes, para verificar aquela que vai dar verdadeira. E só será verdade quando analisar as duas partes. Analisando e verificando se viajo, se compro uma casa, se vou morar no exterior, se compro um apartamento, verificar quais desses itens aqui ou qual dessas proposições é verdade. Perfeito. Vamos simbolizar? Vamos simbolizar. Tá aqui. Compro casa, chamar de CC. Tá aqui, a CC, compro casa. Conectivo agora é o ou. Compro um apartamento, vou chamar agora CA. Tá aqui, compro apartamento. Perfeito. A outra também é conectivo ou, tem lá, viajo, e a próxima eu estou com negação, compro casa. Então, viagem eu chamo de V, tá aqui, ó. Isso aqui é o conectivo ou, para não confundir com V de viagem. Aí não compra, ó, uma casa, CC, né? CC é que compra casa. Aí eu vou morar no exterior, vou colocar desse jeito, ó. Tenho lá o conectivo ou e tem um não, ó, não compro um apartamento. Vou colocar aqui, ó, o CA, com a negação. Não CA. Perfeito. E no final tem a proposição simples, aqui é a chave para iniciar. Tem a negação e vou morar no exterior. Vou colocar aqui, ó, vou morar no exterior, só que tem a negação. Por isso que eu coloco o tiozinho aqui para representar. Professor, eu tenho que considerar tudo verdade? Tenho que considerar sempre. Nesse tipo de questão envolvendo implicação lógica, você vai sempre considerar como sendo verdadeira, certo? Esse tipo de questão a gente faz pela regra do parzinho, onde eu tenho que analisar cada parzinho de cada proposição. Sempre vai te dar essa chave, sempre vai te dar essa chave para a gente fazer esse tipo de questão. Perfeito. Então eu tenho lá, né? A negação de VM é. A negação é verdade. Ó. Então, a afirmação, se uma negação é verdade, a outra tem que ser falsa. Ó. Se uma está afirmando e a outra está negando, eles têm que ter valores lógicos diferentes. Se afirmando é falsa, ó, ou se negando é verdadeiro, a sua afirmação é falsa. Lembra agora da operação com conectivo ou. Eu quero que essa proposição composta dê valor lógico verdadeiro. Ó. Eu tenho a primeira parte sendo falso. Então, obrigatoriamente, eu sei que essa segunda parte vai ser verdade. Porque a primeira é falso. Para ser verdade, eu preciso que a segunda seja verdade. Encontrei aqui a negação ó, de CA. Se eu encontrei aqui a negação de CA sendo verdadeira, eu vou em busca onde tem um parzinho de CA. Por isso que é bom você sempre colocar aqui o valor lógico de cada proposição de forma simplificada, né? De forma abreviada. Se a negação de CA é verdade, então CA vai ser falso. Um afirmando e outra negando, ó, você vai perceber que tem valores lógicos trocados. Então, negação é verdade, a afirmação deu falso. Da mesma forma, tenho aqui o CC. Se CC eu não sei o valor lógico, eu preciso que essa proposição composta dê valor lógico verdadeiro, você vai perceber o seguinte, que a última parte é falsa. Se a última parte é falsa, a primeira parte deve ser o quê? Deve ser verdadeiro, porque é o conectivo ou. Conectivo ou para ser verdade, eu preciso que uma das proposições seja verdade. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho um valor lógico verdadeiro. Então se eu tenho lá pelo menos uma verdade no conectivo lógico, já nos garante essa proposição sendo verdade. Perfeito. Encontrei aqui, ó, CC verdade. Olha onde está o parzinho de CC. Está com negação. Se CC é verdade, a sua negação muda o valor lógico. Ó. Isso vai ser falso. Quero encontrar o valor lógico sendo verdade. Então para ser verdade, essa é a minha proposição, a primeira parte deve ser verdadeira. Perfeito.
Agora encontrei os valores. Já posso até te garantir, se você for procurar numa alternativa, aqui compra uma casa é verdadeira, viaja é verdadeira. Se tiver lá uma proposição, compra uma casa e viaja, isso é verdade. Compra uma casa e viaja. Se eu tenho lá uma proposição, viajo e não CA, não CA é o apartamento, ó, tá lá. Se eu tenho lá, viajo e não compro apartamento, isso é verdade, ó, porque eu estou fazendo a análise de duas verdades. Se vier, compra uma casa e não compra um apartamento, isso também está verdade. Isso ajuda. Quando você vai analisar as alternativas, você já sabe aquelas que é verdade. Vou deixar cá para vocês aqui de amarelo. O que é verdade? Está aqui, ó, compra uma casa, isso é verdade, ó. Viajo, tá aqui, ó. Isso é verdade, tá aqui, viajo. O que é verdade também? Não compra apartamento, ó. O CA a gente chamou de comprar apartamento, não compra apartamento. Olha nas alternativas que fica fácil. Professor, eu gosto de analisar. Então vamos analisar aqui todas as alternativas para verificar aquela que vai bater de forma correta. Tá lá, não viaja. Viaja é verdade. Então não viaja vai ser o quê? Vai ser falso. Compra uma casa, tá aqui, ó. Comprar uma casa vai ser falso. Para ser verdade, né? Para ser correto, preciso que esse valor lógico dê verdade. Então, na letra A, já fiz a análise aí, deu falso. Beleza. Na letra B, ó, viajo. Tá aqui, ó. Viajo, verdade. Compra uma casa, verdade. Se eu tenho as duas sendo verdade, ó, isso vai ser a resposta correta. Isso vai ser a resposta correta. Viajo, encontrei que é V. Compro uma casa, ó, também encontrei que é V. Resposta correta para essa questão. Alternativa letra B. Na letra C, não vou morar no exterior. Não vou morar no exterior, tudo bem, está correto, realmente com negação. Isso aqui é verdade. Olha a segunda parte. Não viaja. Não viaja, você vai perceber que é falso. Viaja é verdadeiro. Quando coloca negação, muda o valor lógico. A operação com conectivo E, verdade com falso, isso vai ser falso. Compra um apartamento, ó. Compra um apartamento, tá aqui, ó. Compra um apartamento. Se você observar, compra um apartamento na letra D e na letra E, já estou começando com falso. Compra apartamento, isso é falso. Não precisar nem analisar, certo? Não precisar nem analisar. Conectivo E, que é a minha conjunção. Quando começa com falsidade, seu valor lógico é falso. Mas vamos preencher. Tá lá viagem, não viaja. Viagem é que é verdadeiro. Viagem é verdadeiro, então não viajo é falso. Então bateu aqui. Para essa questão, só teríamos como resposta correta, realmente, a alternativa letra B. Quinta questão, para a gente treinar, mais uma vez, né? Estou gostando desse assunto, professor, estou gostando. Tá lá, você identificou que tem várias proposições, ó. Composto, conectivo E. Tem uma proposição simples, que é uma condicional. Ele te deu um cientão. Uma prova, né, aplicada à Polícia Civil, ó. Uma prova aí, se você observar, um cargo aí bem elevado, das carreiras policiais, te deu uma estrutura aí de implicação lógica. Professor, o que é que eu tenho que fazer? Mesmo jeito, cara. A gente vai fazer mais uma vez aqui. Não tem como você errar um tipo de questão nesse formato. Então, estou lá diante do conectivo OU, nas três proposições compostas, e eu tenho uma condicional aqui que é a minha proposição simples, representando através de símbolo. Tá aqui, ó. Sou policial, vamos chamar de P. Tá aqui, não sou legista. Muito cuidado com a negação. Colocar não L. Perfeito. O outro, sou médico, vamos chamar aqui médico de M. Só a primeira, né? Sou legista, chamei de L. Tá aqui, coloquei. Sou perito, muito cuidado aqui, ó. Muito cuidado para você não errar, certo? Ou não misturar. Eu tenho policial e eu tenho perito, ó. Então, para você não colocar dois P e não misturar, bota um que é PO e bota outro com PE. Tá aqui, ó. Perito é PE. E aqui o PO é policial, certo? Identifiquei aqui que tem duas proposições com P. Então, quando acontecer isso, para você não misturar, você coloca mais uma letra. Perfeito. E aqui eu tenho um não sou médico, certo? Estou com a negação. Então, é não M. Tá aqui. Então, na condicional ele te deu não sou policial, é negação de P, O, né? Tá aqui, não sou policial, é o PO. Estou dizendo que policial é PO. Então, ele quer essa segunda parte, ó. Para que uma condicional, onde estamos analisando através de implicação lógica, eu verifique que isso é tudo verdade, ó, para que essa condicional no final seja verdade, eu preciso que esse valor lógico seja verdadeiro. Por que eu preciso? Porque a proposição simples formada pela primeira parte da condicional, a minha antecedente, isso aqui é verdade, ó, porque está dizendo, afirmando, se não sou policial, então eu tenho que encontrar a verdade, porque se eu encontrar aqui falso, você vai observar que o valor lógico da minha proposição composta vai ser falso. Então observa que tudo é no conectivo E, ó, tudo é no conectivo E, e eu tenho que analisar primeira parte e segunda parte.
certo? Então aqui eu tenho um conectivo E, colocando aqui apertado, conectivo E, conectivo E, conectivo E, conectivo E, para a gente encontrar aqui os valores lógicos, né? Se sou perito, se sou médico, se não sou perito, né? Se não sou legista, quero verificar. Como é que eu faço, professor? Eu já sei como é que eu faço. Eu começo pela proposição inicial, que é a minha proposição simples. Aqui está negação de PO. Eu tenho que procurar aí onde é que tem o meu PO, que é o parzinho correspondente. Onde é que tem o PO? Está lá em cima, o PO. Só que uma está negando e uma está afirmando. Toda vez que isso acontecer, os valores lógicos são trocados. Ó. Se aqui é verdade, a outra só pode ser falso. Conectivo OU, para ser verdade, a segunda parte precisa ser verdade. Conectivo OU só será verdade quando pelo menos uma das duas for verdade. Então aqui é falso, aqui obrigatoriamente é verdade. Parzinho do L, está aqui embaixo. Uma está negando e a outra está afirmando. Valor lógico trocado, valor lógico trocado. Novamente, ó, eu quero que dê verdade. Se eu quero que dê verdade, você vai perceber que M obrigatoriamente precisa ser verdade. Parzinho de M, está aqui, ó, negação de M. Valores lógicos trocados, uma afirmando e outra negando. Então, se aqui é verdade, aqui só pode ser falso. PE, quero encontrar o valor do PE. Se eu quero que dê verdade, conectivo 1, obrigatoriamente PE vai ser verdade. Já encontrei o que é verdade? Já. Te ajuda? Te ajuda. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu tenho um médico aqui como sendo verdade, tenho um perito como sendo verdade, e se você observar, eu tenho um não legista como sendo verdade. Qualquer alternativa que vier, sou médico, não sou legista, tá verdade. Sou perito, não sou legista, isso é verdade. Sou médico e sou perito, isso é verdade. Então procura aí uma alternativa que tenha exatamente essas informações. Verifica, tem médico e perito? Vamos procurar se tem médico e perito. Ou perito e médico, né? Pode ser ao contrário, né? Perito e médico, ou médico e perito, que isso é a mesma coisa. Tem aqui, ó, sou médico e perito, certo? Sou perito, sou médico, isso nos garante que isso é verdade, certo? Para esse tipo de questão, você não precisa fazer uma análise bem detalhada. Só você analisar que eu tenho 3 proposições aqui sendo verdadeira. Se eu encontrar 2 delas como sendo verdadeira, isso já nos garante a verdade. Ó. Porque sou perito, tá aqui, ó, sou perito é verdade. Sou médico, isso é verdade. Conectivo I só será verdade quando as duas é verdade. Por isso que a resposta correta é a letra B. Analisando as demais, professor, fiquei na dúvida nessa questão. Com calma, vamos analisar. Não sou perito. Ó. Perito é verdade. A sua negação troca o valor lógico. Se perito verdade, negação passa a ser falso. Sou médico. Isso é verdade. A gente analisou. Médico. Se eu tenho uma falsidade, você já poderia parar, porque o valor lógico aqui ia ser falso. Perfeito. Agora, na letra C, legista. Legista é falso. Você já poderia parar, porque quando começa com falsidade, isso aqui sempre vai ser falso. Perfeito. Analisando a segunda parte, perita. Perita é verdade. Já sei que isso é falso, porque a primeira parte deu falso. Não sou policial. Não sou policial, a gente analisou como sendo verdadeiro. Perfeito. Se eu encontrei a primeira parte, não sou policial como sendo verdadeiro. E agora eu tenho não sou perito. Ó. Se perito é verdade, não ser perito vai ser falso. Só será verdade no conectivo E quando as duas for verdade. Por isso deu falso. Legista, tá lá. Legista, se você observar, é falso. Ó. Não legista é verdade. Mas eu coloco legista. Se é legista, isso é falso. Coloquei aqui. Não sou perito. Novamente, perito é verdade. Não ser perito, isso vai ser falso. Falso e falso, conectivo E, isso vai ser falso. Confirmou para a gente como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão. Questão número 6. Agora a gente vai começar a colocar umas dificuldades. Fizemos aí condicionais com proposição simples, as primeiras questões. Colocamos aí disjunção também com proposição simples. Agora a gente não vai ter proposição simples. Olha o que diz aí a questão de número 6. Considere as seguintes afirmações. Tem uma condicional, tem um se, e se você observar, né, eu tenho aqui o então. Primeira condicional, se Ana for atriz, então a mãe de Ana não conhecerá Paris. Tem outra condicional, é um conjunto de proposições. Ó. Se eu tenho um conjunto de proposições, 2 condicionais, tem um ou que é disjunção e tem um conectivo e, que é conjunção. A partir dessas informações é correto afirmar. Novamente, é um tipo de questão de implicação lógica, só que agora eu vou trabalhar com outros conectivos.
não tem uma proposição simples para dar início a esse tipo de questão, como fizemos nas questões anteriores. Eu posso te garantir. Continua o mesmo jeito de fazer, professor? Continua o mesmo jeito de fazer. Quando não vier a proposição simples, que é para você iniciar, você vai à procura do conectivo E. Conectivo E, ó, é o único que nos garante, através da tabela verdade, que quando eu tenho duas proposições ligadas entre eles para ser verdade, que sempre a gente considera essas informações verdadeiras, quando eu considero isso como sendo verdadeiras, eu tenho certeza que Pedro não passará no concurso, isso é verdade. E eu tenho certeza que Ana não será feliz, né? Não será feliz, isso será verdade. Para que uma proposição E ser verdade, as duas proposições obrigatoriamente serão verdade. Já no conectivo OU, eu tenho três possibilidades da verdade. No conectivo se, então, eu tenho três possibilidades da verdade, por isso que não é inviável. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer questões envolvendo o se, então, sendo verdade, mas eu vou utilizar o método da tabela verdade. As questões finais. Fica comigo aqui para você ver como é que faz também aí com a tabela verdade. Perfeito, professor. Entendi naquela parte de representar através de simbologia. Tem que fazer? Tem que fazer. Vou colocar aqui em cima, né, para a gente ter bastante espaço aqui embaixo. Vou colocar aqui em cima. Primeira condicional, tá aqui. Ó. Primeira condicional, onde eu vou fazer aqui de forma simbólica. Ana é atriz. Ó. Vou chamar de AA. Ana atriz. Perfeito. A primeira parte, já coloquei. A segunda parte, depois do então. A mãe de Ana, não. Ó. Tá aqui, ó. Com a negação. Então, vou representar a mãe de Ana, MA, não conhecerá Paris. Ó. Chamar de MAP, né? A mãe de Ana não conhecerá Paris. Perfeito. Vou até colocar esse P mais para cá, porque a gente vai considerar como sendo verdadeira. Certo? Coloquei aqui. Tem outra condicional. A outra condicional nos diz o seguinte. Agora vai continuar com a mesma informação, ó, com a negação, que é a parte final da primeira. O consequente da primeira proposição condicional agora virou um antecedente. Ó. Vai informar também. A mãe de Ana não conhecerá Paris. Aí representei através de símbolo nesse formato. A mãe de Ana não conhecerá Paris. Perfeito. A outra vai falar de Rita. Rita não, com negação, tá aqui com a negação, não será bailarina. Vou colocar aqui, ó, com a negação, Rita e o B, certo? Para representar aí, Rita não será bailarina. A próxima proposição, ó, o símbolo correto é o OU, tá aqui o conectivo OU. Aí tem lá, Pedro passará no concurso. Coloquei aqui, ó, Pedro passará no concurso, PPC. A mãe de Ana não conhecerá Paris, ó. É aquela mesma informação que eu chamei de MAP, tá aqui, ó. A mãe de Ana não conhecerá Paris. Perfeito, coloquei aqui no final. A última agora é com o conectivo E. E o conectivo E está falando, informando, ó, justamente a informação de Pedro. É a negação da proposição com o OU, né, com a minha disjunção. Então, é negação de PPC. Ó. Pedro não passará no concurso. Então, a negação virou negação de PPC, certo? Pedro passará no concurso. E agora a negação, ó, Diana será atriz, que é aquela informação inicial que eu chamei de AA. Então agora é a negação de Ana. Ana não será atriz. Perfeito, professor. Entendi. Até eu simbolizei. Cheguei até aí, não sei mais o que fazer. Muita atenção agora. Eu sempre considero esse conjunto de proposições, ó, sendo verdade. Como a questão não falou nada, eu sempre considero essas informações sendo verdadeiras. Perfeito. A partir do conectivo E, se não veio proposição simples, você vai à procura do conectivo E. E está aqui o conectivo E. O conectivo E é a última proposição. Eu tenho certeza que as duas proposições simples ligadas ao conectivo E, isso vai ser verdade. Então, eu sei que não PP é verdade e não AA é verdade. Aplicar a regra do pazinho, aplicar a regra do pazinho. Tenho que procurar onde tem o AA e tenho que procurar onde tem PC. Se tiver afirmando, a gente muda o valor lógico. Perfeito. Procura aqui, ó, o PPC, né? PPC. Se a negação de PPC é verdade, uma está afirmando, a outra está negando, isso aqui, ó, vai ter valor lógico trocado. Se aqui é verdade, aqui é falso. Conectivo OU, para ser verdade, eu preciso pelo menos uma verdade. Então, a negação do map, ó, é verdade. Então, eu tenho um map aqui, ó, o parzinho do map é verdade. E eu tenho aqui a negação do mapa, é verdade.
Perfeito. Aí vai lá para Ana, tá aqui, ó. Ana, a negação de Ana, né? Ser atriz, ó, é verdade. Aqui é afirmando, ó. Se eu tenho uma negando e eu tenho um afirmando, eu mudo o valor lógico. Perfeito. Mudei o valor lógico. Encontrei aqui valor falso. Só faltou agora encontrar o valor da negação de RB. E a gente viu, eu acredito que foi na primeira ou na segunda questão, que se for verdade, ó, em uma condicional, a verdade sempre anda para frente. A falsidade é que anda para trás. Se eu soubesse aqui o valor lógico de falso, obrigatoriamente aqui seria falso. Mas eu encontrei o valor lógico inicial. Ó. Se eu estou afirmando o antecedente, obrigatoriamente eu também tenho que afirmar o consequente. Verdade na primeira nos garante verdade na segunda para a gente garantir que essa proposição é verdadeira. Perfeito, professor. Encontrei todos os valores lógicos. Ó. O que é que eu tenho que fazer agora? Analisar as alternativas para verificar aquela que vai bater de forma correta. Analise os conectivos. Ó. Na letra A, eu tenho um conectivo E. Na letra B, E. Na letra C, eu tenho um conectivo O. Ó, muito cuidado. Aqui também eu tenho um conectivo O e aqui eu tenho um conectivo E. Então, eu tenho que analisar aí as duas partes dessa proposição composta. Então, já vou colocar aqui os conectivos. Letra A é E, letra B é E, letra C e letra D é conectivo O. Na letra E, também é o conectivo E. Vamos lá, encontrar agora de Rita. Rita não será bailarina. Tá aqui, ó. É o RB, que a gente chamou, com a negação. O RB, tá aqui, ó. A negação de RB, isso é verdade. Padrão. Então, encontrei aqui a primeira parte sendo verdade. Agora de Ana, tá lá, que é o AA. Ana não será atriz, ó. É com a negação. Então, temos que analisar com a negação. E com a negação tá aqui, ó. Ana não será atriz, isso é verdade. Se eu tenho duas proposições simples, dando verdadeira, ligada ao conectivo E, isso já é verdade. Ó. Se você observar esse tipo de questão, a gente analisa a tabela verdade, analisa a operação com os conectivos e analisa exatamente cada valor lógico das proposições. Aquilo que der valor lógico verdadeiro é aquilo que dá a resposta correta. Então, encontramos aqui a letra A. Mas nosso objetivo não é só encontrar a resposta correta. Vamos encontrar aqui, ou vamos comentar também, todas as demais alternativas para verificar se realmente bate como sendo falso. Perfeito. Ana atriz, na letra B, que é o AA. Olha lá na nossa análise. Onde é que está o AA? Está aqui, ó, falso. Já poderia parar por aqui? Já poderia até parar por aqui. Conectivo E só será verdade quando as duas for verdade. A outra, a mãe de Ana conhecerá Paris. A gente chamou de MAP, né? M-A-P. Afirmando, se você observar, eu tenho um valor lógico negando. Negando é verdade. Afirmando, muda o valor lógico. Ó. Passa a ser falso. Falso e falso, resultado falso. A mãe de Ana conhecerá Paris. É a mesma que a gente analisou aqui. Deu valor lógico falso. Rita será bailarina. Tá aqui, ó. Rita não ser bailarina é verdade. A negação é verdade. Aqui está afirmando. Ó. Está afirmando, muda o valor lógico. Se muda o valor lógico, passa a ser falso. Conectivo ou só será verdade quando pelo menos uma é verdade. Aqui é tudo falso. Ó. Se é tudo falso, o resultado vai ser falso. Pedro passará no concurso. A gente chamou de PPC. E a de baixo, ó, se você olhar, é a negação. Uma está afirmando e outra está negando. Tem valor lógico trocado. Aqui está afirmando, ó, é falso. Está aqui. Poderia até parar. Ou não, né? Por causa da última proposição aqui que pode dar verdade. Por causa do conectivo ou. E eu tenho lá o MAP, né? Mãe de Ana conhecerá Paris. A mãe de Ana não conhecerá Paris, ó, a negação é verdade. A sua afirmação muda valor lógico, então isso é falso. Tá aqui. Perfeito. Falso ou falso, na tabela do ou, nos garante falso. Pedro não passará no concurso. Isso é verdade. Perfeito. Será que vai bater a parte final? Vamos lá. Ana será atriz. O AA. Onde é o AA? Tá aqui a parte de cima. O AA deu falso. Conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdade. Tem uma parte falsa, ó. Esse valor lógico deu falso. Então, confirma para a gente que a alternativa correta para essa questão, letra A. Questão número 7. Questão número 7 vai trabalhar o seguinte. Então, é uma questão agora do ano de 2023, aplicada aí à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Olha o que vai te dar. Questão bem interessante. Te deu aqui condicionais. A gente já estudou que isso é implicação lógica. Tá aqui, ó. Se então,
e eu tenho outro se então. Perfeito. Tá aqui o se então, se então e se então. E olha as alternativas. Todas elas é se então. Ó. Toda vez que isso acontecer, existe uma regra de inferência para a gente analisar essa resposta de forma breve, certo? Então aqui se então e se então. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar que toda a estrutura das proposições é condicionais e a resposta é condicional. Toda vez que isso acontecer, a gente está diante de uma regra de equivalência chamada silogismo. Já colocando o nome correto para vocês aqui, é o silogismo hipotético, certo? A gente vai aprender isso na próxima aula. Silogismo hipotético. O que é que nos garante aqui como essa regra de inferência, silogismo hipotético? Você vai perceber o seguinte: se eu tenho lá uma condicional nesse formato, né? Eu tenho lá um antecedente, tenho um consequente, eu tenho outra condicional que é iniciando aqui com o mesmo consequente da primeira condicional, ele vira antecedente e ele te dá outra parte da condicional. Se vier nessa estrutura com 2, com 3 ou com 4 condicionais ou com mais condicionais, como veio aqui, você vai perceber pelo silogismo hipotético, eu posso eliminar o consequente da primeira com o antecedente da segunda. E o que vai sobrar é o antecedente da primeira, é o P, e o condicional A com o consequente da segunda, R. Ou seja, você pega a primeira parte da primeira condicional com exatamente a segunda parte da segunda condicional. A resposta correta seria nesse formato. Então vamos observar com mais proposições. Ó. Se você observar, eu vou até representar de forma aqui com símbolo lógico, certo? Vou representar aqui a primeira condicional, ó. Tá aqui a primeira condicional. Observa que eu vou botar que é uma setinha, coloca aqui que é uma setinha, coloquei. Perfeito. E agora eu tenho lá, trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Vou botar aqui, ó, T-A-L, certo? Colocar aqui um pouco apertado. Colocar logo ele aqui, botar o T-A-L. Trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. É uma condicional. E a segunda parte sou potiguar. Vou colocar aqui P. Aí a segunda condicional, ó. Ele vai começar dizendo que sou potiguar. Comecei com P. E a segunda parte vai dizer que nasci no Rio Grande do Norte. Vou chamar de ENA, para dizer que nasci no Rio Grande do Norte. E a terceira condicional, ele fez isso. Ó. Nasci no Rio Grande do Norte. Chamei de N, coloquei aqui. E a segunda parte está dizendo que sou uma pessoa de sorte, certo? Vou botar aqui a pessoa de sorte. Olha só o que aconteceu. Através do silogismo hipotético, eu posso eliminar essas informações. Ó. O consequente da primeira é idêntico ao antecedente da segunda. O consequente da segunda é idêntico ao antecedente da primeira. O que nos restou foi exatamente o antecedente da primeira com o consequente da terceira. Então, a resposta correta que você deveria procurar é justamente esse formato. Está aqui. Sair eliminando o que restou para você antecedente, que é trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Você procurar lá, né? O trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Está aqui. Então, se você observar, o antecedente está batendo na alternativa letra C. Está batendo aqui. E a última parte é justamente você dizer que é uma pessoa de sorte. Que é essa partezinha aqui onde eu vou colocar de verde. Ó. O que restou para mim foi justamente essa parte, primeira parte da condicional, junto com a última parte da terceira condicional. Está aqui. Ó. Se você observar, vai bater exatamente na letra C. Certo? Então, resposta correta, aplicando aí a regra de inferência, silogismo hipotético, para essa questão você deveria marcar resposta correta, alternativa letra C. Questão número 8. Questão número 8 vai dizer o seguinte: considere falsa a afirmação. Então, a primeira informação que o comando da questão te trouxe foi informar que é falsa essa afirmação. A afirmação, se você observar, é ligada ao conectivo E, é a conjunção, onde diz que Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo. E verdadeira a afirmação. Agora eu estou diante do conectivo condicional. Estou diante aqui do se então. Se Hélio é bombeiro, então Cláudia é comissária de bordo.
E pergunta, né? Nessas condições, é necessariamente verdade que... Então, eu quero analisar aqui as alternativas. Questão também envolvendo essa ideia de implicação lógica. A questão é da banca VUNESP, aplicada ao TJ São Paulo 2018. Vamos entender o seguinte. Então, vou representar aqui através de símbolo lógico para a gente entender o que a banca cobrou. Onde ele diz aqui, Hélio é bombeiro e eu tenho um conectivo E, se você observar, o conectivo E é aquele conectivo, para ser verdade, eu preciso que as duas partes sejam verdade, mas aqui o comando da questão garantiu que essa proposição ligada ao conectivo E vai ter valor lógico sendo falso. Então, representando através de lógica, né? Onde eu tenho lá Hélio é bombeiro, eu vou chamar aqui apenas de B, para ser Hélio bombeiro, certo? Isso aqui vai ser a proposição inicial. Proposição onde eu estou nomeando de B é toda essa proposição que eu estou afirmando aqui, Hélio é bombeiro. Poderia colocar HB, certo? Mas eu vou botar B para facilitar aqui na construção da tabela verdade. A segunda parte está falando aqui de Cláudia, certo? Onde está falando de Cláudia é comissária de bordo, eu vou chamar de C, certo? Pode ser o C aqui de Cláudia ou C de comissária, para representar aqui essa proposição. Ou melhor, eu posso até representar essa de Hélio aqui sendo o H. Vou apagar aqui e botar os nomes dos personagens. Então, apagando aqui esse B, eu vou colocar apenas os personagens para facilitar para você, na hora quando for analisar para saber se é verdade ou se é falso, ficar melhor aqui a compreensão. Beleza, então o H aqui representando o Hélio e o C aqui representando Cláudia. Beleza, a outra afirmação agora é o se então. Eu estou diante do condicional, condicionar minha setinha. Tá aqui. E nessa setinha ela vai fazer referência novamente a Hélio Bombeiro. Tá aqui. Hélio Bombeiro, eu chamei de H. Beleza. Cláudia comissária de bordo, eu chamei de C. Só que essa condicional, o comando da questão te trouxe que era o quê? Era verdadeiro. Tá aqui, ó, era verdadeiro. Pronto, beleza. Quando eu estou diante de questões envolvendo implicação lógica, eu tenho que ter uma chave inicial. A gente resolveu as primeiras questões, você observando que eu precisava ter uma proposição simples. Cadê a proposição simples? Não tem proposição simples para iniciar por ela, aplicar aqui a regra do pazinho. Se você observar, não tem como eu iniciar por uma proposição simples, porque o comando da questão nos trouxe. Professor, o senhor disse, se não houver proposição simples, vai lá para o conectivo E. Perfeito. Se não tem proposição simples, eu vou para uma proposição composta, onde tem a minha conjunção. Só que aqui, se você observar, a conjunção, ela tem valor lógico falso. Eu só vou iniciar pela conjunção quando o comando da questão não informar o valor lógico da minha proposição. Quando não informa, esse tipo de questão de implicação, sempre eu considero as proposições ou afirmações ou implicação tudo sendo verdadeira. Aqui não. Nessa questão, o comando da questão foi claro. O comando da questão disse que essa proposição ligada ao conectivo E tem valor lógico falso. Se tem valor lógico falso, eu não consigo saber qual vai ser a proposição que vai ser verdade ou que vai ser falso. Conectivo E, lembra lá das nossas aulas iniciais, que para ser falso, eu preciso que uma das partes, pelo menos uma das partes, seja falsa. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, isso tem valor lógico falso. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, tem valor lógico falso. Se as duas forem falsas, tem valor lógico falso. Então, dentro da tabela verdade, eu tenho 3 resultados. Da mesma forma na condicional. Na condicional, para ser verdadeira, você vai perceber, eu também tenho 3 possibilidades. Quando eu tenho lá verdade com verdade, vai dar valor lógico verdade. Eu tenho lá falso com verdade, vai dar valor lógico verdade. Falso com falso vai dar valor lógico verdade. Então, eu tenho aqui, observa que eu tenho um conectivo E condicional. Na construção da tabela verdade, eu tenho 3 possibilidades. Para você não errar esse tipo de questão, você vai ter que montar a tabela verdade. Então, aqui, ó, você precisa montar a tabela verdade. Quando você monta a tabela verdade, você vai à procura exatamente da linha que faz referência ao conectivo E sendo falso e ao conectivo condicional sendo verdadeiro. Então, vou montar aqui uma tabela verdade. Fazendo aqui, ó, montando a tabela verdade, você vai observar que a tabela verdade,
Aqui eu tenho uma proposição composta ligada com duas proposições simples. Se eu tenho duas proposições simples, ó, Hélio é bombeiro e Cláudia é comissária de bordo, então eu vou ter uma tabela verdade com 4 linhas. Eu vou fazer aqui o rascunho, ó, a tabela verdade com 4 linhas. Coloquei aqui. Eu vou ter duas proposições, então vou ter duas proposições, então vou ter duas colunas. A primeira coluna, você vai observar que eu chamei de H, que é Hélio, colocar aqui ó, o H. A segunda eu chamei de C, que é exatamente Cláudia. Os valores lógicos de uma tabela verdade com 4 linhas vai ficar verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Perfeito. Essa tabela verdade, você vai observar, eu tenho duas proposições compostas. Eu tenho aqui uma ligada ao conectivo E outra ligada ao conectivo condicional. A do conectivo E trouxe lá, Hélio é bombeiro, chamei de H. Cláudia é comissária de bordo, chamei de C. E a outra é a mesma informação, onde diz, né, se Hélio é bombeiro, então Cláudia é comissária de bordo. Agora eu tenho que retomar exatamente o valor lógico das operações com os conectivos. Então o conectivo E, ele só será verdade quando as duas proposições for verdadeiras, está aqui, ó, verdade com verdade, deu valor lógico verdade. O restante vai ser falso. Só tenho pelo menos uma proposição sendo falsa, então o seu valor lógico vai ser falso. Já o condicional a gente aprendeu aquela nossa querida regra. Vou fazer faxina. Está aqui a primeira V, segunda F, vai trazer a única possibilidade para condicional ser falso. É quando a primeira é verdadeira e quando a segunda é falso. Te traz o valor lógico sendo falso. Já o restante vai ser verdadeiro. Tá aqui, o restante vai ser verdadeiro. Padrão. E agora observa o seguinte, eu quero que a primeira proposição seja o quê? Seja falsa. Eu quero que a segunda proposição ó, seja verdadeira. Você vai observar nas linhas, nas 4 linhas da tabela verdade, qual é que vai bater de forma correta. Se você observar na primeira linha, está dizendo lá que o conectivo E é verdade e o condicional é verdade. Está aqui. Quando eu tenho verdade com verdade, não vai satisfazer o comando da questão. O comando da questão disse que a primeira é falsa e a segunda é verdade. Então, eliminei essa possibilidade da primeira linha. Já na segunda linha, você vai observar que também eu vou eliminar. Por que eu vou eliminar? Porque tem falso com falso. Primeiro é falso, tudo bem. Mas a condicional ó, tem que ser verdadeira. A condicional tem que ser verdadeira. Na segunda linha, a condicional é falsa. Então, eliminei a primeira e a segunda linha. Agora, vai bater perfeitamente tanto na terceira linha e a quarta linha. Porque eu tenho lá a conjunção sendo falsa. Bateu. O comando da questão diz que a conjunção é falsa. E eu tenho também ó, verdade na minha condicional. Essas duas linhas satisfaz o comando da questão, satisfaz aí o comando da questão. Qual vai ser a sua conclusão? Você vai olhar exatamente os valores lógicos das duas proposições que foram dadas no comando da questão. Se você observar, eu tenho uma contradição exatamente quando fala a informação de Cláudia. Nas duas linhas finais, na terceira e na quarta linha, o valor lógico, se você observar na terceira linha de Cláudia é verdadeira, já na quarta linha é falsa. Quando isso acontecer, isso daqui eu não consigo concluir, ó, porque uma é verdade e a outra é falsa. Isso aqui eu não consigo atribuir valor lógico porque existe uma contradição. Uma proposição só admite apenas um valor lógico. Ou será verdadeiro ou será falso. Se eu tenho uma proposição dando os dois valores lógicos aqui, ó, eu não consigo classificar essa informação como sendo proposição. Então, existe uma contradição aqui nessa informação. A informação que eu tenho certeza que o comando da questão pediu necessariamente verdade é exatamente essa informação de Hélio, onde ele está dizendo lá, Hélio é bombeiro, onde ele diz lá, olha, Hélio é bombeiro. Qual é o valor lógico de Hélio é bombeiro? Você vai verificar que isso é falso. A informação de Hélio é bombeiro, isso te deu o valor lógico sendo falso. Para ser verdade, basta você fazer a negação dessa proposição. Se eu tenho uma proposição sendo falso, quando eu faço a sua negação, tá aqui eu fazendo a sua negação, onde tem lá Hélio bombeiro, eu coloco a negação, agora o valor lógico passa a ser verdade.
E o comando da questão quer exatamente essa informação, ó. Onde tem lá Hélio bombeiro, isso é falso. Hélio não ser bombeiro, ó, Hélio não é bombeiro, isso é que vai ser verdadeiro. Então você tem que procurar uma alternativa onde vai garantir com certeza Hélio não é bombeiro. Olha aí nas alternativas. Tem essa informação de Hélio não é bombeiro? Tem exatamente a alternativa correta. Você vai perceber, letra C. Hélio não é bombeiro. Então, para essa questão, você deveria marcar a alternativa letra C. Professor, Hélio bombeiro. Ó. Hélio bombeiro, essa informação é falsa. Então, já eliminava. Cláudia não é comissária de bordo. Ó. Isso aqui você não consegue atribuir valor lógico. Isso aqui está errado, porque eu não sei o valor lógico de Cláudia, se ela é ou se ela não é comissária de bordo. Por isso que a letra B está errada. E a letra D, da mesma forma. A letra D, da mesma forma. Isso aqui eu não consigo atribuir valor lógico para tentar descobrir se Cláudia é comissária de bordo ou ela não é comissária de bordo. Por isso que a letra D, como também a letra B, está errada. E a letra E, você olhar que a última parte aqui vai fazer referência a Cláudia. Eu não consigo atribuir valor lógico a essa informação. Está ligada ao conectivo ou, a primeira parte é falsa, porque Hélio é bombeiro, é falso, e a segunda parte, para isso ser verdade, eu precisava do valor lógico aqui de Cláudia. Se eu não sei o valor lógico de Cláudia, eu não consigo encontrar o valor lógico dessa informação. Por isso que a alternativa letra E está errada. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra C. Questão número 9. Olha só o que cobrou a questão número 9. Considere como sendo verdadeira a afirmação. Então, te deu aqui uma proposição e essa proposição que vai te dar ligada ao conectivo se então, aqui está o se, mas aqui depois da vírgula existe o então. Se Edson é perito criminal, ele é médico. É uma condicional. Então, a primeira parte está falando aqui de Edson é perito criminal, então ele é médico. Ok. E a segunda, considere também como sendo falsa a afirmação. Mesma coisa, fazendo referência aqui ao Edson. O Edson é médico, está aqui. E, conectivo agora é a conjunção, perito criminal. Olha o que vai cobrar. Qual das seguintes alternativas apresenta necessariamente uma verdade? Olha só, a banca agora é o Instituto AOCP, prova da Polícia Civil do Estado de Espírito Santo, ano 2019. A VUNESP cobrou um ano antes, em 2018. Agora o Instituto AOCP, nessa prova, cobrou exatamente o mesmo estilo de fazer a questão. É uma questão onde vai trabalhar com implicação e essa implicação você precisa fazer a tabela verdade. Por que vai fazer a tabela verdade? Aqui ele te deu uma condicional. Essa condicional está dando aqui característica de Edson. O Edson é perito criminal, vou chamar de P. Aqui essa primeira parte, perito criminal. E a segunda parte ele está dizendo que é médico. Tá certo, Edson? Então vamos encontrar aí para saber se você vai ser perito ou você vai ser médico. Primeira informação diz que era verdadeira. É uma condicional, onde vai ter valor lógico verdadeiro. A segunda proposição, ele te deu agora com o conectivo E, que é a minha conjunção. E agora inverteu, está dando lá que é médico e ele disse aqui que é perito, certo? Então, se é uma proposição ligada ao conectivo E, ele te deu como sendo valor lógico falso. Lembra lá da questão anterior. Conectivo E é aquela proposição para ser falso. Tem três possibilidades, pelo menos uma falsa já resulta aqui valor lógico sendo falso. Da mesma forma, a condicional. Condicional para ser verdade, você vai perceber que eu tenho três possibilidades na tabela verdade. Então, esse é o tipo de questão que eu tenho que fazer desenhando a tabela verdade. Eu tenho que fazer a tabela verdade. Por que eu faço a tabela verdade? Porque eu não tenho uma proposição simples e também não tenho uma conjunção com valor lógico verdadeiro. E também não tenho aquela estrutura do silogismo hipotético que a gente fez em uma questão anterior, né? Fizemos uma questão anterior aí envolvendo aquela parte de condicionais, onde eu tenho uma estrutura toda de condicionais e vai resultar nas alternativas uma conclusão válida, outra condicional, que é o silogismo hipotético. Aqui não, aqui eu tenho uma condicional e aqui eu tenho um conectivo E. Perfeito.
Então eu tenho que desenhar a tabela verdade, tenho que desenhar aqui a tabela verdade para achar exatamente qual vai resultar aí a alternativa verdadeira. Então vou desenhar aqui a tabela verdade. Desenhando aqui a tabela verdade, observa que é idêntica à questão anterior. Eu tenho aqui duas proposições, por isso que eu vou ter uma tabela verdade de 4 linhas. Ó. Desenhando aqui, vou ter uma tabela verdade de 4 linhas. Eu tenho duas proposições, então eu vou ter aqui duas colunas. Ó. Vou ter a coluna referente a P, para saber se o Edson é ou não perito criminal. E eu tenho também a coluna de M, que é saber se o Edson vai ser médico ou não. Perfeito. Na primeira coluna, lembra lá da tabela verdade, que as duas é verdadeira e as duas é falsa. Já na segunda, uma é verdadeira e a outra é falsa. Uma é verdadeira e a outra é falsa. Perfeito. E agora, você vai perceber que eu também tenho duas proposições compostas. A primeira foi ligada ao conectivo sim, então, e a outra foi conectivo conjunção. No sim, então, eu tenho perito e médico, tá aqui, se é perito, então é médico. E eu tenho aqui conjunção, se é médico e perito criminal. Perfeito. Mesma coisa, você vai perceber que a condicional só existe uma possibilidade da falsa, o restante é verdadeira. É a segunda linha que a condicional vai dar falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Resulta valor lógico falso. É a regra, vou fazer faxina. Beleza. Já o conectivo E só será verdade quando as duas proposições for verdadeira. Primeira verdade, segunda verdade, vai dar valor lógico verdadeiro. O restante vai ser o quê? Vai ser falso. Aqui vai ser falso. Agora você vai observar o que o comando da questão trouxe. Ó. Eu quero analisar as linhas que tenha exatamente verdade e falso. Tenho que procurar qual vai ser as linhas da tabela verdade que tenha lá a primeira sendo verdadeira e a segunda sendo falsa. Aquelas linhas que tiver exatamente essa estrutura é onde eu vou classificar e verificar, saber qual vai ser verdadeira e qual vai ser falsa diante aqui da tabela verdade. Perfeito. Então, olha lá. Primeira linha, eu tenho verdade com verdade. Eu quero verdade com falso, então já eliminei a primeira linha. Segunda linha, está falso com falso, eu já eliminei. E observa, agora eu tenho verdade e eu tenho falso. Satisfaz o comando da questão? Satisfaz exatamente tanto a primeira, tanto a terceira, né, como a quarta linha. Então, isso aqui está ok. Satisfaz o comando da questão e aqui também está ok, satisfaz aí o comando da questão. Perfeito. E agora você vai verificar o que eu tenho aqui de certeza. Da mesma forma na questão anterior, você vai perceber que a proposição que fala de médico, eu tenho duas possibilidades. Pode ser verdade e pode ser falso. Toda vez que isso acontecer, você vai eliminar essa proposição porque você não tem certeza. Isso aqui é um valor lógico, os valores lógicos dessa proposição é contraditório. Quando eu considero a primeira verdade e a segunda falso, isso aqui pode ser verdade. Quando eu considero a primeira sendo verdade e a segunda sendo falsa, isso aqui pode ser falso. Ó. Quando isso acontecer, você vai eliminar, porque o conceito de proposição, os princípios que regem a lógica proposicional, uma mesma proposição não pode ter dois valores lógicos. Proposição é uma sentença declarativa onde só admite um valor lógico. Ou será verdade ou será falso. É o que aconteceu com a ideia de perito. Ó. Se você observar com a ideia de perito, eu sei que perito é falso diante da estrutura que o comando da questão te trouxe. Uma condicional sendo verdadeira e a conjunção sendo falsa, a proposição que fala o Edson é perito criminal, isso é falso. Então eu já trago para cá porque a proposição que falou, né, colocando aqui o Edson é perito criminal, ó. Perito criminal, você vai perceber que esse valor lógico nos trouxe aqui diante da tabela verdade como sendo falso. Mas eu quero uma verdade. Se eu quero uma verdade, basta você realizar a negação dessa proposição. Negar a proposição que fala que o Edson é perito criminal, é só você colocar a negação. Aí vira valor lógico verdadeiro. Então você vai procurar uma alternativa que te traga a seguinte afirmação. Não é verdade aqui, ou você pode dizer, né?
O Edson não é perito criminal. Procura aí nas alternativas, onde tem uma informação dizendo o Edson não é perito criminal. Você encontra exatamente a alternativa para essa questão, letra B. Então já marcava a alternativa letra B. E a letra A, todas aquelas informações ligadas a médico, você não tem certeza, certo? Você não tem certeza. Onde tem médico, você não consegue atribuir valor lógico, porque isso aqui é contraditório. Então, médico, todas as informações que tem médico, você não consegue atribuir valor lógico. Então, você já elimina tudo aquilo que tem médico, porque você não tem certeza. Perito criminal, perito criminal, o Edson é perito criminal, a gente encontrou o valor lógico dele. Isso aqui é falso. Isso aqui é valor lógico falso. Então, para ser verdade, até aqui na alternativa letra E, eu precisava que as duas partes fossem verdadeiras. Como eu não consigo atribuir valor lógico para Edson ser médico, então eu só tenho como resposta correta, necessariamente uma verdade, alternativa letra B. Mais uma questão para a gente treinar, também aí do Instituto AOCP. Considere as proposições compostas a seguir. Novamente, eu tenho uma proposição ligada ao conectivo E, onde diz Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca, certo? E a outra, eu estou diante agora de uma proposição contendo aí o conectivo de junção exclusiva, que vai dizer a mesma coisa. Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca. Olha o que diz o comando da questão. Sabendo que as proposições P e Q têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são verdadeiras, tá aqui, ó, ambas são verdadeiras, ou, foi bom porque ele trouxe aqui, se viesse com E, obrigatoriamente na tabela verdade, as duas tinham que ser ao mesmo tempo verdadeiras e falsas. Como ele te deu essa condição do ou, as duas podem ser verdadeiras ou as duas podem ser falsas. Então é correto afirmar. Vamos lá, vamos simbolizar para a gente fazer a tabela verdade dessa proposição composta. Então eu estou aqui diante do conectivo E, eu vou chamar a primeira parte apenas o conectivo I, ó. Vou chamar aqui o I, para representar a primeira proposição, onde diz lá que Paulo vai ao IFMA, conectivo E, e eu tenho aqui Paulo Carioca, tá aqui, vou chamar de C, Paulo Carioca, beleza, quero saber aqui o valor lógico dessa proposição, que ele disse, ou ambas podem ser verdade, ou ambas podem ser falsas, certo? Então, pode ser verdade ou pode ser falso, beleza, daqui a pouco a gente monta a tabela verdade. Aqui a segunda proposição, eu estou diante do conectivo ou, mesma informação, vou chamar o I a primeira parte, onde informa aí que Paulo vai ao IFMA e Paulo Carioca eu vou chamar de C. Beleza, da mesma forma, pode ser verdade ou pode ser falso. Se você observar, é uma questão também envolvendo implicação, mas eu não tenho a chave inicial que é verificar através de uma proposição simples ou de uma conjunção. Aqui, quando ele te dá a ideia de ser falsa, você vai observar que já começa a complicar dentro da tabela verdade. Se ele dissesse que a primeira era verdadeira, aí sim, eu sabia que Paulo foi aqui ao IFMA e Paulo é carioca. Mas o comando da questão te deu essa possibilidade de ser falso. Então eu não sei se Paulo foi ao IFMA ou se Paulo é carioca, eu não sei. Então eu preciso montar uma tabela verdade. Ó. Vou montar aqui uma tabela verdade, justamente para encontrar o valor lógico aí dessas proposições desconhecidas. Beleza, então também eu tenho aqui duas proposições, ó. Então vai ser uma tabela verdade com 4 linhas. Então vou montar aqui com 4 linhas. Primeira, segunda, terceira, 4 linhas. Eu tenho duas proposições, então eu vou ter duas colunas. Perfeito, tá aqui. Vou ter a coluna ligada à proposição I, onde informa, né? Paulo vai ao IFMA, eu chamei aqui de I. A segunda, Paulo é carioca, eu chamei de C. Lembra lá, primeira coluna, VV, FF. A segunda coluna, VF, VF, sempre alternando. Tranquilo. E agora o que é que eu vou fazer? Vou adicionar exatamente aqui as duas proposições compostas. Uma é ligada ao conectivo E. Tenho lá a proposição inicial, chamei de I. E a proposição final, chamei de C.
Conectivo ou, de junção exclusiva, chamei de a primeira parte e a segunda parte chamei de C. Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que aplicar exatamente o que determina os conectivos, né, dessas proposições. Tenho que verificar aqui, dentro da tabela verdade, os valores lógicos dessas proposições. Então você vai observar que essa proposição ligada ao conectivo E só será verdade quando as duas for verdadeira. Primeira linha aqui é verdadeira e o restante é falso. Conectivo E só será verdade quando as duas proposições foram verdadeiras. Caso contrário, o valor lógico aí vai ser falso. Já a disjunção exclusiva, para ser verdade, eu preciso somente de uma parte sendo verdadeira. Se tiver as duas partes sendo verdadeiras, esse valor lógico vai ser falso. Da mesma forma, se eu tenho lá valor lógico sendo falso nas duas, você vai observar que resulta no ou, na disjunção exclusiva, um valor lógico sendo falso. Para ser verdade na disjunção exclusiva, tem que ter somente uma parte verdadeira. Primeira verdadeira, segunda falso. Esse valor lógico é verdade. A primeira falso e a segunda verdadeira, isso dá valor lógico sendo verdade. Perfeito. Agora, muita atenção que o comando da questão te trouxe. O comando da questão diz lá que ambas devem ser verdadeira ou ambas devem ser falsas. Aquilo que não satisfazer dentro das linhas da tabela verdade a condição dada ao comando da questão, eu vou eliminar. Então, vamos observar. Na primeira linha, olha lá, a primeira é verdade e a segunda é falsa. Ambas é verdade e ambas é falsa? Não. As duas proposições, tanto o e e o ou, deveriam ser iguais. Aquilo que for diferente, valores lógicos trocados, eu elimino. V e F eliminei. Na segunda linha, a mesma coisa. Na terceira linha, a mesma coisa. Eu só preciso analisar as linhas que vai te dar ali valores lógicos verdadeiros ou valor lógico sendo falso. A banca colocou aqui verdadeiros. Se você observar, dentro da tabela verdade, não existe nenhuma possibilidade das duas ser verdadeira. Mas existe a possibilidade das duas ser falsa? Existe. Tá aqui. Existe a possibilidade das duas ser falsa. Por isso que ela te deu essa ideia do ou. Questão passível de recurso para anulação, professor? Não existe recurso para essa questão, porque ela foi clara. Ou será verdadeiras ou será falsa. Verdadeiras não veio, mas veio falsa. Então eu devo analisar exatamente a linha que diz que as duas é falsa? Exatamente. Então quando isso acontecer, na última linha te dando aqui as duas falsas, agora eu já sei. Tanto o valor lógico de Paulo vai ao IFMA, eu sei que isso é falso. Então, essa informação, onde ele afirmou aqui, de Paulo vai ao IFMA, isso aqui tem valor lógico sendo falso. E a outra, onde afirmou, de Paulo é carioca, também é falsa. Então, essa proposição aqui também é falsa. Se eu quero encontrar valor lógico verdadeiro, que ele pergunta aqui, é correto afirmar? Vamos analisar as alternativas. Se eu quero aquilo que vai ser verdade, basta fazer a negação, certo? Basta fazer a negação aqui das duas. Mas vamos encontrar com calma, vamos analisar por parte cada alternativa. Olha na letra A. Paulo vai ao IFMA. Encontrei aqui, ele ia ao IFMA, isso é falso. Eu quero aquilo que é verdade, aquilo que é correto. Beleza. Paulo é carioca, tá aqui, Paulo é carioca, isso te deu valor lógico falso. Então, isso aqui já eliminei. Na letra C, agora com a negação. Lembra lá, a negação é o operador dentro da lógica que faz uma proposição mudar de valor lógico. Se Paulo vai ao IFMA, isso é falso. Quando eu faço a sua negação, isso resulta valor lógico agora sendo verdadeiro. Ligado ao conectivo E, tá aqui o conectivo E. E a parte final está dizendo lá, Paulo não é carioca. Paulo ser carioca é falsa. Quando eu faço a sua negação, isso muda o valor lógico. Então, se eu tenho lá uma proposição verdadeira ligada ao conectivo E, junto com outra proposição também verdadeira, isso te dá valor lógico verdade. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. E aqui, na letra D e também na letra E. Aquilo que está afirmando, você vai observar que isso é falso. Então, essa parte do
IFMA, isso é falso. E aqui, ó, onde está fazendo a negação, isso é verdadeiro. Perfeito. A segunda parte aqui com a negação, isso é verdade. E a segunda parte, ó, com a afirmação, isso aqui é falso. Com a negação é verdade, com a afirmação é falso. É o conectivo E. Ó. Conectivo E, para ser verdade, precisa que as duas proposições sejam verdadeiras. A primeira parte na letra D é falsa. A segunda parte é verdadeira. Para ser verdade, eu preciso que as duas sejam verdadeiras. Aqui eu tenho uma falsa, por isso que o resultado deu falso. Aqui começou com verdade, mas a segunda parte é falsa. Se eu tenho uma proposição ligada ao conectivo E, pelo menos uma falsa, o resultado vai ser falso. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra C. Mais uma questão número 11. Questão agora que iremos fazer ligada a essa ideia de implicação lógica, só que vamos aumentar o nível de dificuldade. A banca ela já cobrou questão apenas com duas proposições e agora vou trazendo para vocês uma questão onde ela cobrou agora com 3 proposições. É a última questão envolvendo aí essa lista de questões de implicação lógica da banca Instituto OCP. Então vamos ver o que disse a questão número 11. Considere as proposições compostas a seguir. Maciel passou no concurso. O interessante é você identificar o conectivo. Ó. Conectivo I na proposição P, conectivo O na proposição Q e proposição R te trouxe aqui o conectivo sim, então. Perfeito. A mesma informação, ó. Todas elas é ligada a Maciel. Quer saber se ele passou ou não no concurso, certo? Se passou ou não no concurso. E saber se ele usa ou não usa bigode, certo? Beleza. E olha o que ele te disse. Se a proposição P é falsa, enquanto as proposições Q e R são verdadeiras, certamente pode-se afirmar que, novamente, é uma questão de implicação, onde eu vou utilizar a tabela verdade para encontrar aquilo que é verdade. Na primeira proposição, você vai observar que ele te deu aqui P sendo falso. Lembra lá, para ser falso, conectivo E tem 3 possibilidades. Se fosse aqui o conectivo E sendo verdade, eu saberia já de cara que Maciel passou no concurso e que Maciel usa bigode. Isso aqui é claro no conectivo E. Quando o conectivo E é verdade, obrigatoriamente as duas partes também são verdadeiras, né? Já no conectivo O, ele te diz que é verdade, eu tenho um problema, porque o conectivo O é aquela tabela verdade, né? Aquela operação de conectivo, para ser verdadeira, eu também tenho 3 possibilidades. Conectivo O só será falso quando eu tenho lá as duas proposições sendo falsas. Se eu tenho pelo menos uma verdade, já resulta valor lógico verdadeiro. E o se então, ó, da mesma forma do ou. Se então será verdade, através da tabela verdade eu tenho 3 possibilidades. Então eu devo montar aqui a tabela verdade para verificar aquela que vai dar a resposta correta. Então vou analisar aqui, ó, através da tabela verdade, montando aqui um rascunho da tabela verdade, colocando aqui. Perfeito. Vou colocar aqui só mudando de cor. Mudei de cor aqui e agora ficou perfeito. Tranquilo. Olha agora, professor, nas outras o senhor fez a tabela verdade com 4 linhas. Essa também será com 4 linhas, também será com 4 linhas, ó, porque a proposição que eu vou iniciar é justamente nesse formato. Eu vou chamar C, observa lá, eu tenho um C, tenho um conectivo E e eu tenho um B, que é bigode. Da mesma forma para as demais, ó, C vai representar a coluna inicial, a proposição inicial, e B é exatamente a segunda coluna. Então, é uma tabela verdade com 4 linhas, porque eu tenho só 2 proposições simples. Então, vou ter aqui uma proposição onde eu vou chamar de C, que é justamente se ele passou ou não do concurso, e eu vou ter outra linha aqui onde eu vou chamar de B. Se eu tenho aí 2 proposições, 2 colunas, a primeira eu preencho verdade, verdade, falso, falso. A segunda eu venho alterando. Primeira verdade, segunda falso. Primeira verdade, segunda falso. Ok. Nas questões anteriores, a gente desenhou
exatamente duas colunas. Aqui não, aqui eu tenho três proposições e agora eu vou colocar exatamente três colunas. Para cada coluna vai ser para uma proposição. Para a proposição P é ligada ao conectivo E, então fica Maciel passou no concurso, chamei de C, conectivo E, se ele usa bigode. A outra, passou no concurso, só que o conectivo é o OU, ele usa bigode. E a outra, agora o conectivo é o condicional, passou no concurso, sim, então aqui, bigode. Perfeito. E agora eu tenho que preencher, preciso estar afiado na tabela verdade, para preencher de forma correta. Então, preenchendo aqui de forma correta, você vai perceber, conectivo E só será verdade quando as duas for verdadeira, verdade com verdade dá verdade. Aqui vai ser falso, aqui vai ser falso e aqui vai ser falso. Conectivo OU só será falso quando as duas forem falsas. Primeira falsa, segunda falsa, resultado falso. Só tem pelo menos uma verdade. Pelo menos uma verdade, resultado vai ser verdadeiro. E a condicional a gente já está cansado de brincar. Quando você for aprovado no concurso da Polícia Militar do seu estado, você vai fazer muita faxina. Você lembrar aqui das aulas do canal TV Soma, professor Tessílio Norberto, onde eu tenho lá, primeira verdadeira, segunda falsa, vai te dar aqui valor lógico falso. Quando você for para o curso de formação, para o seu concurso, você lembrar, vou fazer faxina. É a única possibilidade de a condicional ser falsa. Então, se só existe essa, as demais é verdadeira. Não perde tempo. Beleza. E agora a gente vai em busca o que o comando da questão nos trouxe. Ele disse que a primeira tem que ser falsa e que as duas tem que ser verdadeira. Então eu vou eliminar aquelas linhas que não satisfazem o comando da questão. A primeira tem que ser falsa, colocar aqui, a primeira tem que ser falsa e as duas tem que ser verdadeira. Eu tenho que procurar uma linha na tabela verdade onde tem essa estrutura. Falso, verdade e verdade. Olha na primeira linha, tem tudo verdade. Satisfaz o comando da questão? Não, então já elimino. Olha a segunda eu tenho falso, verdade e eu tenho falso. Aqui era para ser verdade, as duas últimas tinham que ser verdadeira. Então isso aqui também eu já elimino, não satisfaz o comando da questão. Olha a terceira eu tenho exatamente falso, verdade e verdade. Satisfaz aqui o comando da questão? Satisfaz. Então isso aqui é onde eu vou trabalhar para analisar a alternativa correta. Então a terceira linha é aquela que vai me dar a resposta correta. E a quarta linha? Quarta linha eu elimino porque eu tenho a do meio sendo falso. Eu precisar falso, verdade e verdade. Então aqui eu já cheguei à conclusão. Qual é a conclusão lógica para esse tipo de questão? Que ele passar no concurso, isso é falso. E que ele usa bigode, isso é verdade. Então eu tenho que procurar exatamente nas alternativas aquelas informações que batem aqui no comando da questão. Então trazendo para cá, vou até estruturar para ficar melhor. A informação que Maciel passou no concurso. Daqui, Maciel passou no concurso. Qual vai ser o valor lógico? O valor lógico vai ser falso. Então passou no concurso, isso tem valor lógico sendo falso. Mas existe a possibilidade de se tornar essa proposição verdadeira? Existe. Basta você realizar a negação. Então, Maciel não passou no concurso, isso tem valor lógico? Verdade. Agora, outra proposição ligada ao bigode. Tá aqui. Maciel usa bigode, qual vai ser o valor lógico? Vai ser verdadeiro. Então, tá aqui. Maciel usa bigode, isso tem valor lógico verdadeiro. E se vier nas alternativas com a negação, dizendo lá, Maciel não usa bigode. Se vier com a negação, isso tem valor lógico trocado. Isso tem valor lógico sendo falso. Agora vamos analisar as alternativas para verificar aquela que vai te dar a resposta correta. Tá lá, letra A. Maciel passou no concurso. Tá aqui, Maciel passou no concurso, o valor lógico é o quê? Falso, já eliminei. Eu quero uma alternativa que me dê valor lógico verdade. Na letra B, Maciel não usa bigode. Tá aqui, Maciel não usa bigode. O valor lógico dessa proposição vai ser falso. Eu quero aquilo que vai me dar verdadeiro. Beleza. Na letra C, agora eu vou trabalhar com uma proposição composta. É o se então. Tá aqui o condicional. Tem um se então. Perfeito. E eu tenho lá, Maciel passou no concurso. Tá aqui, Maciel passou no concurso. Eu tenho um valor lógico falso. Encontrei aí na tabela verdade.
E a segunda, Maciel não usa bigode. Tá aqui, ó. Maciel não usa bigode, valor lógico falso. Conectivo condicional, quando eu tenho essa estrutura, falso, falso, na tabela verdade, me dá valor lógico sendo verdadeiro. E a pergunta é, qual vai ser uma proposição verdadeira? Ou o que eu posso afirmar? Que é exatamente, Maciel passou no concurso, através do se então, Maciel não usa bigode. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra C. Mas analisando as demais, pessoal, eu fiquei na dúvida aí na letra D e também na letra E. Vamos analisar para verificar se também vai te dar valor lógico verdadeiro. Na letra D, o conectivo é o se, somente se, é o bicondicional, é a setinha dupla. Olha lá a primeira parte. Primeira parte, Maciel passou no concurso. Maciel passou no concurso, o valor lógico é falso. Aqui, o valor lógico vai ser falso. Maciel usa bigode. Está aqui, ó. Maciel usa bigode, isso é verdadeiro. Lembra lá da operação com bicondicional. Quando é que o bicondicional vai ser verdadeiro? Bicondicional só será verdadeiro quando as duas proposições forem idênticas. Ó. Quando eu tenho verdade com verdade ou quando eu tenho falso com falso. Quando eu tenho lá V com F ou F com V, como veio aqui, ó, isso aqui vai te dar valor lógico sendo falso. Lá na aula de operação com os conectivos a gente aprendeu. Inclusive eu deixei a dica para você. Na condicional só existe uma possibilidade de ser falso. Quando eu coloquei aqui, ó, eu vou fazer faxina. Já no bicondicional eu tenho duas possibilidades de ser falso. É bicondicional, então você vai fazer faxina dobrado. Você que vai ser aprovado no concurso de soldado da Polícia Militar, você também vai fazer faxina lá no curso de formação de bombeiros militar. Então a bicondicional você faz faxina dobrado. Você faz faxina na Polícia Militar e você faz faxina no Corpo de Bombeiro Militar. É para lembrar, essa forma de didática é para a gente lembrar que o operador bicondicional pode ser V com F, da F, ou F com V. Vou fazer faxina dobrado, vai te dar valor lógico sendo falso. Beleza, professor, entendi. Então, na letra D já eliminei porque é falso. Na letra E, tá aqui, ó. A letra E, eu tenho um conectivo central, que é a conjunção. Maciel passou no concurso. Isso tem valor lógico sendo falso. Maciel não usa bigode. Ó. Não usa bigode, tem valor lógico sendo falso. Conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Como eu tenho aqui duas partes sendo falsa, esse valor lógico, essa alternativa, vai te dar aí valor lógico sendo falso. Então, confirma comigo apenas a alternativa letra C sendo a verdadeira. Então, para essa questão, você deveria realmente marcar aí como resposta a alternativa letra C. Com isso, pessoal, concluímos essa aula de revisão de resolução de questões do assunto implicação lógica, questões da banca Instituto AOCP. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. E se essa aula te ajudou, vem te ajudando de alguma forma a compreender o conteúdo, curte e deixa seu comentário. Bons estudos e até o próximo vídeo.